Estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós estamos no capítulo 2. Convido você e sua família para, reunidos juntos, estudarmos a palavra do Senhor. É o assunto do momento. Tudo indica que estamos no fim. Este livro nos chama a atenção para vigiarmos, porque Jesus prometeu e ele virá buscar a sua igreja. Estamos mesmo no fim de todas as coisas. Tudo indica esta verdade. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. No versículo 2: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, que dizem ser apóstolos. Um dos principais cuidados de Jesus, ao dirigir sua mensagem final às 7 igrejas, foi preveni-las da apostasia por tolerar falsos mestres, profetas ou apóstolos que distorciam a palavra de Deus ou enfraqueciam seu poder e autoridade nas igrejas. Primeiro, Cristo ordena que a igreja teste todos os que alegam autoridade espiritual. Segundo, note que Cristo censurou a igreja de Pérgamo e Tiatira por acolherem, ao invés de resistirem, os que eram desleais à vontade e padrões da palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 4. Deixaste a tua primeira caridade. Isto se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e sua palavra. Primeiro, esta advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer alguns dos mandamentos e ir aos cultos às igrejas não bastam. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. Capítulo 2, versículo 5. Tirarei o teu castiçal. Cristo rejeitará toda a congregação ou igreja que não se arrepender de sua falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo, e a removerá do seu reino. Capítulo 2, versículo 6. Aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram certamente adeptos dos ensinos de Balaão, e que a imoralidade sexual não afetaria a nossa salvação em Jesus Cristo. O Novo Testamento declara o contrário. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Deus abomina o ensino herético, que diz podermos ser salvos e, ao mesmo tempo, viver na devassidão. Repelir aquilo que Deus abomina é característica principal de quem é leal a Cristo. Capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer. O vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Primeiro, cercado de muita oposição e apostasia. O vencedor se recusa a conformar-se com o mundo e a impiedade dentro da igreja. Ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas. Permanece fiel a Cristo até o fim e aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã, revelado na sua santa palavra. Segundo, nas igrejas de Deus,
o vencedor, e somente o vencedor, comerá da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido e um novo nome no céu. Terá autoridade sobre as nações, seu nome não será removido do livro da vida, será honrado por Jesus Cristo diante do Pai e dos anjos. Permanecerá com Deus no seu templo, terá sobre si o nome de Deus, de Cristo e da Nova Jerusalém, e será para sempre filho de Deus. Terceiro, o segredo da sua vitória é a morte expiadora de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor a Cristo até a morte. Note-se que ou vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou seremos por ele vencidos. Acabamos por ser lançados no lago de fogo. Não há grupo neutro ou seleto. Capítulo 2, verso 9. Pobreza. Pobreza significa que não possui nada. A pobreza dos cristãos em Esmirna era em geral. Economicamente não tinha recursos, mas Jesus disse que eram ricos espiritualmente. Note o contraste com a igreja de Laodiceia, que possuía grandes riquezas materiais, mas espiritualmente era desgraçada, miseravelmente e pobre. Capítulo 2, versículo 11. Segunda morte. Trata-se do castigo eterno, o lago de fogo, do qual somente o vencedor fiel escapará. Capítulo 2, versículo 13. Trono de Satanás. Isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estava sobremaneira multiplicados, pois Pérgamo era um centro de adoração ao Império Romano. Capítulo 2, versículo 14. A doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta que vendeu o seu serviço a um rei pagão e que o aconselhou a seduzir Israel, a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que em Pérgamo levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo e a falsa ideologia, tudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. Segundo parece-nos, a igreja em Pérgamo havia mestres que ensinavam ser a fé salvífica em Cristo compatível com a prática da imoralidade. Capítulo 2, versículo 16. Contra eles batalharei. Jesus se opora a qualquer pessoa que, na sua igreja, favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Ele promete que batalhará contra os crentes mundanos, caso não arrependam-se. Capítulo 2, versículo 17. Ouça o que o Espírito diz. Devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo. Ele continua a falar com as 7 igrejas da Ásia, nos ordena a vencer o pecado no mundo e nos proíbe tolerar a imoralidade em nosso meio. Se não formos vitoriosos nessa área crítica, seremos privados da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, tornando-nos dos inimigos de Deus. Se, por outro lado, vencermos, receberemos o maná escondido da vida espiritual e uma pedra branca que significa o triunfo da nossa fé sobre tudo quanto procura destruir nossa devoção a Cristo. Capítulo 2, verso 20. Tolerares Jezabel,
mulher que se diz profetiza. Um pecado prevalecente na igreja de Tiatira era a tendência de tolerar o pecado, a iniquidade, o ensino antibíblico entre os seus líderes. João cita uma pessoa específica, Jezabel, nome esse derivado da Jezabel do Antigo Testamento, e que representa a idolatria e a perseguição aos santos. Alguns em Tiatira provavelmente aceitaram os falsos mestres pelo fato de falarem em nome de Deus e terem grande popularidade e influência. Cristo condena o pecado da transigência com o erro. Devemos rejeitar qualquer preletor que coloca suas próprias palavras acima da revelação bíblica e declara que Deus aceita na igreja a quem comete atos imorais, participando dos prazeres pecaminosos do mundo. Alguns na igreja costumam tolerar tais falsos ensinos por indiferença, medo de confronto, amizade pessoal ou dinheiro. Deus excluirá tal igreja, juntamente com os seus líderes. Capítulo 2, versículo 24. Os restantes ouvem em Tiatira os que ficaram firmes na palavra de Cristo e seus padrões de justiça. Deus os conhece e promete que reinarão com ele sobre as nações. As profundezas de Satanás e os segredos profundos talvez se refiram ao falso ensino de que, para experimentar plenamente a graça e a salvação divinas, devemos penetrar nas profundezas do pecado e conhecer todos os tipos de males. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém. Você ouviu o quadro A Voz do Pastor.